sociedade egípcia. No primeiro capítulo, vimos que quando o Estado foi criado, as sociedades da Mesopotâmia eram hierarquizadas e divididas de maneira parecida. No Egito Antigo, isso também acontecia. Observe o esquema que ilustra como a sociedade egípcia se organizava. Primeiro vinha o faraó, a esposa do faraó. Depois vem o filho, né? Não dá de ver aqui. O filho aqui, ó. Pronto. O filho é... Cadê minha mão aqui? Tá baixa. O filho é esse, a esposa é essa. A mãe do faraó e a filha, acho que do faraó também. Vigir. Oficiais militares. Outras esposas. Caramba, tinha quantas esposas? Sumos sacerdotes. Soldados. Escribas. Já vimos anteriormente, né? Sacerdotes, também já vimos. Artesãos e artistas, já vimos também. Pescadores, não vimos ainda. Vamos agora. Serventes, não vimos. Camponeses, já vimos. Escravos, já vimos. No topo da sociedade estava o faraó e a sua família. Ele era dono de tudo que existia. Era o chefe do estado que comandava toda a população. O faraó se dizia filho de Deus. Amon-Ra, tendo por isso direito divino de governar. Por essas características, o estado do Egito era considerado teocrático. Abaixo do faraó estavam altos funcionários, vizires e oficiais militares, junto com suas famílias. Essas pessoas eram importantes para o funcionamento do Estado e tinham confiança do faraó. Logo depois eram sacerdotes, os escribas, os soldados e os soldados. Os sacerdotes cuidavam dos ritos cerimoniais e de mais atividades religiosas. Os escribas eram responsáveis pelos registros oficiais. E os soldados mantinham a ordem, segundo a vontade de faraó, e protegiam o território dos invasores. Os comerciantes, pescadores, serventes, camponeses e as pessoas escravizadas exerciam atividades importantes para a economia do Egito. Eram eles que faziam os trabalhos braçais, que beneficiavam toda a sociedade. A importância da religião. A crença no sobrenatural era uma coisa muito presente na sociedade egípcia. Os egípcios eram politeístas, isso quer dizer que eles acreditavam em vários deuses. Anubis, deus dos mortos, Ra, deus do sol, Rupi, deus das inundações e da fertilidade, Osíris, deus do julgamento e do além, Tó, deus da escrita e da sabedoria, Mat, deusa da verdade. Entre alguns deuses cultados no Egito Antigo, até o rio Nilo era considerado uma divindade, pois fornecia os egípcios necessitavam para sobreviver. Os egípcios também acreditavam na vida após a morte. Segundo essa crença, quando as pessoas morriam, suas almas eram julgadas pelo deus Osíris. O qual sentenciava o morto à salvação ou à condenação eterna. Para chegar a uma decisão, Osíris era auxiliado para outros deuses que analisavam todas as ações das pessoas realizadas em vida. Você já ouviu falar em mumificação? Já! Esse processo
de realização era realizado justamente por causa da vida após a morte. Nem toda a população do Egito Antigo que morria, no caso, né? Que praticava esse ritual porque ele era muito caro. Geralmente, as pessoas mais ricas tinham seus corpos mumificados e, claro, o próprio faraó. Perceba que a religião está muito presente na vida dos egípcios. Basicamente, contribuía para o que acontecia no Egito, era atribuído à vontade dos deuses. Essa crença contribuía exclusivamente para a manutenção do poder do faraó. Glossário. Sentenciava. Decidia, encerrava um julgamento sobrenatural, que não era explicado pelas leis da natureza. Extraordinário. Miraculoso. Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre rios. Isso porque os povos dessa região se desenvolveram ao redor de 2 rios. Isso, assim como os egípcios dependiam do rio Nilo, os mesopotâmios tinham essa relação com os rios Tigres e Eufrates. Eles também desenvolveram técnicas para canalizar a água dos rios e utilizá-las em diferentes práticas contínuas. Diferente do Egito Antigo, que tinha todo um território governado pelo faraó da região da Mesopotâmia. Existiam esses povos que fundamentaram as cidades, formaram impérios e tinham suas particularidades. O mapa a seguir mostra alguns desses povos que, por terem ocupado essa região, são chamados de mesopotâmios. Sociedade e a religião na Mesopotâmia. A sociedade na Mesopotâmia era organizada de maneira parecida com a do Egito Antigo. Rei, nobres, sacerdotes, escribas, soldados, comerciantes, artesãos, camponeses e pessoas escravizadas. A lógica do poder político dos reis era semelhante à do poder dos faraós. Entre os mesopotâmios, acreditavam-se que o rei era escolhido pelos deuses, tendo o direito de governar. Era uma figura máxima de poder e controlava todo o território sob seu domínio. Essa característica também identificava o Estado na região da Mesopotâmia como teocrático. Assim, com o Egito Antigo, a crença religiosa era muito presente na sociedade mesopotâmica. Eles também acreditavam em vários deuses e construíam templos religiosos em homenagem a eles. Esses templos eram chamados de zigurats. O Código Hammurabi. O Hammurabi foi um rei mesopotâmio que governou a cidade da Babilônia e criou o Império Babilônico no século... Não sei que século é esse. Seu governo ganhou destaque, pois ele estabeleceu leis escritas para ordenar a vida em sociedade sob seu domínio. O Código de Hammurabi. Esse código é formado por 282 artigos que versam sobre diversos aspectos da sociedade babilônica. E ele foi firmado na lei de Tarilão, conhecida pela frase olho por olho, dente por dente, que está estabelecida a pessoa que cometeu o crime
e deve ser punida com a mesma intensidade e o dano que causou. Quarto capítulo de História. Fundamentalismo religioso. Fundamentalismo religioso é quando as crenças religiosas são seguidas de maneira radical, literal e até violenta. Os fundamentalismos não aceitam ideias práticas contrárias à religião que seguem e atender a querer adotá-las como regras sociais. Indivíduos que integram a sociedade comportam comportamentos fundamentalistas, mas não é só eles. O Estado também pode ser o agente dessa prática, como é o caso da Arábia Saudita. Nesse país do Oriente Médio, o governo é uma monarquia absolutismo. Isso quer dizer que a família real que comanda o país desde 1932 possui poderes absolutos que podendo interferir diretamente na organização da sociedade, pois não existe mais uma constituição propriamente dita. As leis e regras. As leis e regras estabelecidas são baseadas em interpretações dos livros sagrados da religião islâmica, Alcorão e Suna, considerando a lei máxima da Arábia Saudita. A população árabe pode criticar o governo. Não pode criticar o governo. As pessoas, principalmente as mulheres, são impedidas de fazer muitas coisas. Elas são consideradas pelo Estado cidadãs de segunda categoria, não tendo praticamente direitos enquanto indivíduos. Por exemplo, caso uma mulher queira casar, abrir negócio ou mesmo viver sozinha, ela deve pedir permissão de guardião homem para isso, geralmente um pai ou outro membro da família. Literal, ao pé da letra, rigoroso. É importante pontuar que não são todos os muçulmanos que praticam o fundamentalismo religioso. Apesar de seguirem o Alcorão e os ensinamentos que constam na Suna, a maioria dos muçulmanos não interpreta esses livros da mesma maneira que fazem os governantes da Arábia Saudita. Desde 2019, algumas regras vêm sendo mudadas na Arábia Saudita. As mulheres passaram o direito a ter de dirigir e de viajar sem acompanhamento de um homem. Além disso, os golpes de chicote que eram aplicados ou punições de crime contra o Estado foram abolidos. Essas mudanças serão vistas como os avanços da sociedade saudita. Apesar de ainda muito a ser conquistado, as pessoas que vivem lá tenham liberdade. Estado laico. Você conheceu um pouco sobre o fundamentalismo religioso e como ele está presente na organização política da Arábia Saudita. Isso deve ter percebido como essa formação de governar afeta diretamente a população que vive no país. A partir a população desse país. Deve ser percebido que dessa forma é uma forma de governo muito diferente. O Estado laico, você já ouviu falar sobre ele? No segundo capítulo deste caderno, vimos falar sobre a inauguração da República no Brasil. A nova Constituição foi aprovada em 1881 sobre essa forma de governo. Uma das principais medidas adotadas nesse momento foi a separação do Estado da Igreja. Todas as pessoas passaram a ser livres de praticar a religião que quisessem ou não praticar nenhuma. O país, portanto, não poderia ter uma religião oficial, como era na época da monarquia, e nem beneficiar as pessoas da Constituição, beneficiando-se em critérios religiosos. Essas as características de um Estado laico. Desde o início da República, o Brasil é, portanto, um Estado laico. Veja a seguir o artigo da Constituição de 1988, a última aprovada no Brasil e é vigente até a atualidade, que trata esse assunto.
Artigo 5º. Todos os artigos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É inviolável a liberdade da consciência e da crença, sendo assegurado o livre dos exercícios culturais e a garantia da forma de lei, a proteção dos locais e do culto e das literaturas. A proteção dos cultos das literaturas. Ninguém será privado dos direitos e deportivo de crença religiosa. O artigo apresentado é muito importante para toda a população brasileira. Por meio dele, ficou estabelecido que todos têm direitos e estão sendo respeitados. Essa garantia presente nas leis do Brasil é uma indicação de uma diferença muito grande em relação à Arábia Saudita, conforme vimos, se caracteriza como um Estado teocrático que baseia as regras do país em interpretações fundamentalistas de livros religiosos. Podemos afirmar que, segundo dados divulgados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 2018, foi registrado mais 506 denúncias de discriminação religiosa no país. Os grupos religiosos foram de matriz africana. Olá, gente, espero que tenham gostado da aula de história. Tem 2 partezinhas, porque uma cortou. Então, espero que vocês tenham gostado e beijinho e tchau!